Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus, mais uma vez com a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja Nazarena do Tauá, para abençoar a sua vida, sua família, aqueles que estão à sua volta. Nós estamos aí numa semana decisiva e nós temos falado sobre alguns grandes homens da Bíblia, que além de servir a Deus, também agiram na vida política. Isso tem um propósito para que nós possamos ver que política e religião pode sim conviver juntos, que nós podemos ter opiniões sim sobre essas coisas e que nós podemos manifestar o nosso desejo, da nossa vontade através do nosso voto. E eu queria hoje compartilhar um texto que se encontra no livro de Neemias, Neemias capítulo 5, a partir do versículo 14. Neemias 5, a partir do versículo 14, vamos ler junto a palavra do Senhor. Nos diz o seguinte: também desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do reinado de Artaxerxes, 12 anos, nem eu e nem os meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador. Mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiam o povo e tomaram deles o pão, o vinho, além de 40 moedas de prata. Até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim, por causa do temor do Senhor Deus. Pelo contrário, também trabalhei na reconstrução das muralhas, sem cobrar e comprar nenhuma terra. E todos os meus servos se ajuntaram ali para a obra. Também hospedei 150 homens de Judá e dos magistrados, além daqueles das nações que vinham até nós. O que preparava para cada dia era um boi, 6 ovelhas escolhidas. Também, nas minhas custas, eram as preparadas as aves e as de 10 em 10 dias. Muito vinho e todo o tipo. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. Neemias, ele inicia o seu livro revelando um desejo do seu coração, que era voltar para Jerusalém e reconstruir as muralhas que estavam caídas. Certamente era uma obra rápida, de 2 ou 3 meses. Mas à medida em que ele chegou ali, ele foi se envolvendo naquele lugar, se envolvendo com as pessoas, se envolvendo com o povo, se envolvendo com as necessidades daquele lugar. E ele foi fazendo algumas melhorias, além de simplesmente reedificar as muralhas. E quando ele estava próximo a voltar, aquilo que seria um período curto naquele lugar, ele foi nomeado pelo rei Artaxerxes governador daquele lugar. E durante 12 anos em que o rei Artaxerxes esteve no poder em Babilônia, Neemias foi o governador de Judá. E aqui ele está, então, depois de 12 anos, prestando conta do seu trabalho. E a primeira coisa que ele fala é que durante esses 12 anos, ele não tomou nada de ninguém, ele não defraudou ninguém, e nem aquilo que era determinado aos governadores, ele utilizou. Pelo contrário, durante todo aquele tempo ele sustentou, ajudou, se envolveu, porque ele via a dificuldade do povo, ele via a dificuldade daquelas pessoas que estavam servindo, que estavam fazendo a obra e eram seus auxiliares, seus ajudantes. Ele fala que antes deles, os prefeitos, ou os governadores daquele lugar, todos eles exploraram o povo. Mas ele não fez isso por causa de temer a Deus. E aqui está o segredo daquilo que nós estamos falando nesses dias. Quando o rei ou o governador é ímpio, o povo geme. Mas quando ele é justo e temente a Deus, o povo se alegra. E Neemias, ele é um exemplo disso. Antes dele,
havia um gemido naquele lugar, aquelas pessoas clamavam a Deus por transformação, por mudança, porque eles estavam sendo, além de explorados, eles estavam cada vez ficando mais pobres, porque os governadores tiravam o que era deles e davam aos mais ricos, né? E os mais ricos estavam tomando terras dos mais pobres, faziam empréstimos e cobravam juros altíssimos, de maneira em que todas aquelas pessoas se sentiam exploradas. E por que eles faziam isso? Porque eles não temiam a Deus, eles só pensavam no seu próprio bolso, pensavam na sua própria necessidade, pensavam na sua própria vontade, viram aquilo ali como uma oportunidade de enriquecimento. Neemias era diferente. Por temer a Deus, ele começou a agir de maneira diferente. Ele começou a fazer as coisas não para o seu próprio benefício, mas para o benefício de todos. E Deus então o abençoou. Deus então dirigiu as suas atitudes. Deus fez com que ele prosperasse naquele lugar sem precisar praticar nenhuma injustiça. Deus fez com que o povo amasse, e aquilo ali que era um trabalho curto começou a prolongar. Era um trabalho de algumas semanas, começou a durar anos, depois mais anos, e aí agora já chegava a 12 anos e as pessoas não queriam que ele saísse dali. Será que nos dias de hoje a gente pode olhar, né, na nossa geração e ver algum político que a gente teria prazer em dizer que ele deveria continuar estabilizado no poder? Em lugar nenhum nós temos visto isso. Mas alguns países, e eu te convido a você, nos dias de hoje, a fazer pesquisa, viram que foram transformados por colocar governos justos naquele lugar. Não estou falando por colocar governos crentes, mas governos justos. E é uma grande diferença. Mas é um país, né, que se tornou muito famoso no nosso meio, que era Uganda, né, devido aí a um ditador que tinha naquele lugar. E hoje, naquele lugar, tem um Ministério de Integridade. Quem poderia pensar nisso? É um país que tem um Ministério de Integridade para simplesmente ver ou provar a integridade dos seus políticos. Mas por que isso aconteceu? Porque aquele lugar foi colocando pessoas justas, Deus começou a trabalhar naquele lugar, e hoje Uganda é um lugar transformado, e nós vamos ver que até houve um avivamento espiritual naquele lugar a partir do momento em que governos justos passaram a reinar naquele lugar. Então que Deus também, né, nos permita que a partir do momento em que nós possamos imaginar e caminharmos juntos dentro dessa cultura de política e religião, nós então teremos uma ideia de que até um avivamento é possível nessa nação a partir do momento em que nós colocarmos pessoas justas no poder. Se você não quer temer, coloque pessoas que possam temer a Deus para que possa governar o seu povo. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus abençoe, irmãos, fique na paz, e amanhã nós estaremos o último homem da palavra de Deus, não o último porque a gente não encontra mais, mas sim o último porque amanhã seria o nosso último dia da semana que nós estaremos falando sobre esse assunto. Então assim, nós teremos aí, você pode pegar aí desde segunda-feira e observar cada texto, cada palavra, e nisso tomar a sua decisão. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Pai, nós agradecemos ao Senhor, Tu és o nosso Deus, é o nosso Senhor e Salvador. E o Senhor pode estar abrindo os nossos olhos a enxergar que homens justos podem governar uma nação. E coisas extraordinárias podem acontecer em favor do Teu nome, para que a glória do Teu nome permaneça no nosso meio. Nós te agradecemos por esse momento, no nome de Jesus. Amém. Esta é a Hora Nazarena, uma devocional da Palavra de Deus, para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Fique na paz e Deus te abençoe. Já deixo estendido aí para você um convite, para que no domingo, às 19 horas, você possa estar assistindo o culto conosco na Igreja Nazarena no Tauá. Deus te abençoe, fique na paz.